Boa noite a todos, graça e paz, amada igreja, famílias da fé e BBR. Nós estamos aqui hoje, nessa noite, 20 de março de 2020, e queremos trazer uma palavra agora de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de alegria e de paz ao teu coração, para a tua família. E nesse tempo nós queremos convidar e invocar a presença do Senhor. O Senhor Deus de Israel, nosso Deus, o nosso socorro, a nossa fortaleza. E eu queria convidar você aí na sua casa a abraçar os teus familiares agora, coloca a mão no teu coração, busque a presença do Senhor. Nós vamos ter um tempo aqui de ministração da palavra de Deus para que possa edificar a nossa casa. Vamos orar? Feche teus olhos, coloque a mão no teu coração. Pai, nós estamos aqui nessa noite, Deus. E pedimos agora a presença do Senhor. A presença do Senhor nas nossas vidas, nas nossas casas, Pai. Tantas casas que estão nos escutando agora, estão nos assistindo através do YouTube, da internet. Que o Teu Espírito Santo possa tocar agora em cada coração, Pai. E encher esses corações de fé, de esperança, de alegria, Pai. Sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nada passa desapercebido ao Teu olhar, Senhor. Então nós queremos agora pedir a Tua bênção, pedir a Tua proteção, mas pedir a Tua unidade, que o Senhor gere no nosso coração agora, Pai, unidade familiar, para que possamos estar juntos nesse período, Deus, olhando para as nossas vidas, olhando para os nossos corações, mas nos buscando o Senhor, nos inclinando a buscar a presença e a face do Senhor em família. Nós Te louvamos e nós Te adoramos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Somos a Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná, e o nosso endereço é a Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772. E nós existimos para abençoar a sua vida. Nesse tempo de coronavírus, de Covid-19, que nós estamos mais em casa, não deixe de participar, você tem a oportunidade também, a obra não para, a nossa obra não tem parado, nós temos construído uma grande obra aqui, e a obra não tem parado. Então, você tem a oportunidade de contribuir através de transferência bancária, está ali o número da conta, agência da igreja, Banco Bradesco, você pode ofertar, contribuir, você pode depositar, transferir, como você quiser. Não deixe de participar dessa grande obra. E agora nós vamos para a palavra do Senhor, uma palavra de Deus para a nossa vida e para a nossa família. Queria falar um pouquinho nessa noite com você, o tema que Deus colocou no meu coração. Põe em ordem a tua casa. Esse tempo em que nós estamos juntos, estamos em família, é um tempo que nós podemos nos voltar mais para aqueles que nós amamos, que é a nossa casa, que é nossas esposas, os nossos maridos, os nossos filhos, enfim, o nosso núcleo familiar. E Deus colocou no meu coração essa palavra, põe em ordem a tua casa. É o tempo de nós colocarmos em ordem, talvez coisas que, com o tempo, na correria do dia a dia, do trabalho, de tantas atividades que nós desempenhamos, tantos papéis que nós desempenhamos como homens e mulheres e filhos, e muitas vezes nós deixamos algumas pendências dentro de casa. Algumas coisas vão acontecendo e nós vamos deixando e não vemos a importância de estar resolvendo. E é sobre isso que eu queria falar nessa noite com você. Pode colocar o texto ali, então. E eu queria trabalhar o texto de Isaías, capítulo 38. Se você tem a tua Bíblia aí, pegue a tua Bíblia, abra em Isaías 38 e nós vamos ler a palavra do Senhor. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás, e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede, e orou ao Senhor e disse, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo, vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. O que está acontecendo aqui? Isaías, ele vai com uma palavra de Deus, ele recebe uma ordem de Deus, ele recebe uma mensagem para ir ao palácio e conversar com o rei Ezequias. E o texto vai dizer que Ezequias era um bom rei. Ele fez o que era reto aos olhos de Deus. E por algum momento da vida dele, o orgulho entra no coração dele. Se nós lermos
O capítulo 37 de Isaías vai estar falando quando ele derrota o exército dos assírios de Senaqueribe. Um anjo do Senhor derrota 185 mil soldados. E isso enche o coração dele de orgulho, de vaidade. E agora, depois dessa vitória, dessa maciça vitória do exército de Deus, através do anjo de Deus, o coração dele agora está doente. E ele é acometido de uma enfermidade. É isso que Isaías está falando. Isaías vai dizendo para ele o que está acontecendo. E Isaías volta agora e diz: e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. E isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou: eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol, os 10 graus que já tinha declinado, o escrito de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou de sua enfermidade. Vamos passar. Ezequias significa força de Deus. O Senhor tem fortalecido. Ele é o 13º rei de Judá, ele vai reinar no Reino do Sul, com Judá e Jerusalém. Mas interessante é o significado do nome dele, a força de Deus, a força do Senhor. Esse é o significado do nome de Ezequias. E quantas vezes nós olhamos para nós nos deparamos com essas dificuldades, com problemas, com inquietações na nossa alma, e nós esquecemos que nós temos em nós a força do nosso Deus. A força do Todo-Poderoso, ela tem que nos mover, ela tem que nos impulsionar a buscarmos a presença de Deus, a confiarmos nesse Deus, sabendo que Ele tem cuidado de nós. É isso que significa o nome de Ezequias, um homem que é a força de Deus. Quantas vezes eu e você, por algum momento da nossa vida, por esses problemas que nós estamos enfrentando, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, nós olhamos para essa enfermidade, nós olhamos para essa epidemia e achamos que isso vai nos alcançar, que isso vai chegar na nossa casa, que isso vai chegar na nossa história, que isso vai chegar nos nossos familiares. Mas o que Ezequias está dizendo que o nome dele significa a força de Deus. Você tem a força de Deus. Você, a tua casa, a tua família, vocês têm a força de Deus para resistir ao dia mau, para confiar no Senhor, para saber que Deus ele tem cuidado de nós, e Ele tem cuidado da tua casa, Ele tem cuidado da tua família. Não desista, não desanime, não faça como Ezequias fez. Ezequias, no momento de dor, no momento em que ele é confrontado com uma notícia péssima, com uma notícia muito ruim, e nós recebemos notícias ruins todo momento. São as bolsas que estão despencando, a economia que está paralisando, está parada, muitas notícias ruins, os casos do coronavírus no Brasil aumentando. E nós recebemos essas notícias e ficamos apreensivos. Eu quero dizer, meu irmão, tire toda a apreensão do teu coração. Aquele que é por você é maior do que qualquer vírus. Aquele que luta as tuas lutas, aquele que luta as tuas causas, aquele que te defende, é maior do que qualquer circunstância que você possa estar vivendo. Então foque agora em Deus, foque na tua família e estar junto para buscar a presença do Senhor aí na tua casa. Se ajoelhe, chore na presença de Deus, leia a palavra de Deus, restaure o culto doméstico. Esse tempo nós temos percebido que Deus tem nos dado essa oportunidade de restaurar algo que por anos, por décadas, foi algo que era tão importante. Os pais junto com os filhos, sentados à volta da mesa, e ali estudando a palavra de Deus, e ali adorando a Deus e cultuando a Deus, e isso foi se perdendo. Por vários motivos, pela correria do dia a dia, por tantas coisas que nós começamos a colocar dentro da nossa agenda, cada vez trabalhar mais, cada vez produzir mais, e nós fomos nos distanciando de algo que é primordial para a nossa existência, para que possamos sair vitoriosos, que é buscar a presença do Senhor. E olha só, Ezequias, em primeiro lugar, Ezequias é um rei íntegro ao Senhor. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai, 2 Reis 18:3. Ezequias, ele começa muito bem, porque esse texto lá de 2 Reis vai dizer, e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele começa quebrando as imagens de idolatria. Ele quebra os altares de sacrifício, ele derruba os altares de sacrifício. Ele quebra aquela serpente de bronze onde era queimado incenso. A serpente que foi levantada, Neustã, um pedaço de cobre, é isso que significa que foi levantado no deserto. Para quando os filhos de Israel fossem acometidos ou picados por uma serpente, era para eles olhar
para essa serpente de bronze e eles seriam curados. Isso era levantado como um símbolo de redenção para Israel. Só que passado tanto tempo e o Israel continua agora levantando o quê? Sacrifícios a Neustã, ele continua acendendo incensos. Então Ezequias se levanta para derrubar toda essa idolatria. Ele começa uma reforma espiritual no reino do sul, de Judá e de Jerusalém. Deus está te dando uma oportunidade, querido. Deus está dando uma oportunidade para você agora, a tua família, para você começar agora, diante de vocês, uma reforma espiritual. Daquilo que você passou, abandone todas as práticas pecaminosas, abandone tudo aquilo que vem roubar a presença de Deus na tua vida e se volte para o Senhor. Comece essa reforma espiritual dentro da tua casa. Tire tudo aquilo que está desagradando ao Senhor, peça sabedoria a Deus, busque a presença de Deus. Se preciso for, desligue a televisão, faça alguma coisa, mas busque a presença de Deus. Tenha um momento a sós com os teus filhos, ore pelos teus filhos, ore pela tua esposa, ore pelo seu marido, mas ore pelas pessoas, pelo teu núcleo familiar. Esse momento é um momento de restauração espiritual, que Deus está dando essa oportunidade para as famílias da IBBR. Deus está dando oportunidade para aqueles que invocam o nome dEle, para aqueles que são filhos benditos do Senhor. Não vamos perder essa oportunidade. A crise tem que servir para nos levar para um lugar de intimidade com o Pai. Esse é o desejo que nós temos no nosso coração, de estar aqui ministrando uma palavra que enche o teu coração de esperança nessa noite. Então que Deus possa realmente entrar no teu coração. E esse tempo é um tempo de buscar a Deus. Então, em segundo lugar, eu vejo que é um tempo de buscar a Deus. Primeiro, ele era um rei íntegro, que ele era reto, ele fazia o que agradava ao Senhor. E esse tempo é um tempo de busca. Esse tempo de Covid-19 serve para olharmos para Deus e para dentro de nós. O nosso olhar, meus irmãos, família querida da IBBR, o nosso olhar muitas vezes é para fora. Está certo. A igreja está fechada, mas nós somos igreja e nós estamos nos reunindo agora nas nossas casas, em família. A igreja agora está espalhada por Curitiba, não apenas no nosso endereço físico, mas em centenas de endereços. Agora a igreja Batista de Bom Retiro está espalhada em vários endereços em Curitiba. Vamos fazer a diferença. Os nossos vizinhos, da nossa parede, da nossa porta, eles querem escutar uma palavra de fé e de esperança. Ore, coloque um louvor na tua casa para que os teus vizinhos possam escutar que existe esperança, que ali na frente ou na parede ao lado existe uma família que é temente ao Senhor. Esse é o desejo, vamos buscar ao Senhor. Põe em ordem a sua casa. Esta foi a ordem do profeta ao rei. Isaías, ele chega diante de Ezequias, ele dá essa ordem: põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa. Isaías não disse põe em ordem o reino. Porque o reino, como nós vimos aqui, o reino tinha acabado de passar por uma grande vitória sobre Senaqueribe, sobre os assírios. Então o reino estava andando, mas alguma coisa se perdeu na casa de Ezequias, alguma coisa se perdeu na tua casa. Às vezes você está muito bem profissionalmente, às vezes você está muito bem financeiramente, às vezes você está muito bem nos relacionamentos de fora, que são fora de casa, mas às vezes a tua casa está em caos, às vezes a tua casa está em desordem. É isso que Isaías está dizendo para Ezequias: põe em ordem a tua casa, põe em ordem a tua história, se prepara. É isso que Isaías está dizendo. Tempo realmente de nós, a crise então serve para nós nos aproximarmos de Deus e da nossa família, da nossa casa. Tempo de curar as feridas, colocar em ordem aquilo que está em desordem dentro da nossa casa. Isaías manda o rei colocar em ordem a sua casa. E eu queria te fazer uma pergunta nessa noite. O que tem que ser colocado em ordem agora na tua casa? Qual foi a ordem que Deus estabeleceu nos princípios da palavra dele que foi quebrado dentro da tua casa? E que nesse momento Deus está te dando a oportunidade, meus queridos, de você olhar para ele, de você olhar para as circunstâncias que vocês estão vivendo e dizer assim: vamos colocar em ordem, vamos recomeçar de novo, vamos começar de novo com Deus, vamos começar de novo a nossa história familiar. É um momento de perdão, é um momento de restauração, é um momento que nós podemos nos humilhar, é um momento em que nós podemos
abrir os nossos corações diante de Deus e diante da nossa família e dizer: eu preciso de vocês, eu amo vocês, eu não consigo viver sem vocês. É um momento de a igreja de Jesus Cristo se voltar para dentro das suas casas, para dentro daquilo que Deus quer e deseja nesse momento de dificuldade. Deus está conosco. Também serve, em terceiro lugar, um tempo de humilhação. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele é um rei que se humilha. É uma oportunidade de conserto com Deus. Vire o rosto, precisamos sentir vergonha. Virar o rosto, é como se ele pegasse: eu vou virar o rosto aqui, virado de vocês agora. Vire o rosto. Porque muitas vezes nós olhamos para os nossos pecados, nós praticamos pecados e nós não sentimos mais vergonha dos nossos pecados. Essa ação de Ezequias, que estava em cima de um leito, de virar o rosto para uma parede, imagina ele colando o rosto numa parede e orando ao Senhor. Ele está se humilhando. Ele era o rei de Judá e ele está se humilhando agora diante daquele que poderia responder, daquele que poderia curar, daquele que poderia transformar, e é isso que ele vai buscar em Deus. Ele vira o rosto. Muitas vezes nós precisamos virar o rosto para o pecado, meus irmãos. Nós olhamos para o pecado e somos atraídos para o pecado. E nós não resistimos ao pecado. Esse é o momento em que nós devemos virar as costas, não só o rosto, mas virar as costas para o pecado e olhar para dentro de casa. E ver quais são os pecados que nós praticamos dentro da nossa casa, que machucaram as pessoas, que machucaram e feriram os nossos filhos, que machucaram e feriram os nossos cônjuges. Nós precisamos olhar para dentro de nós. Olhe para dentro do teu coração. Nesse momento, precisamos nos virar para dentro, olharmos para a nossa família. Talvez muitos de nós, há muito tempo não parávamos um dia para ficar em família. E agora estamos aí em confinamento, dentro de casa. E temos que ficar alguns dias, vários dias, uns com os outros. E muitas vezes nós passamos o dia sem saber direito o que falar, porque nós não estamos acostumados a estar dentro de casa, olhar para dentro daqueles que nós amamos. Mas agora aproveite esse momento, que não venha cada um se isolar num quarto com a sua internet, com o seu smartphone, com o seu tablet, com o seu computador, não. Se reúnam na sala, se reúnam em volta da mesa e celebrem ao Senhor. Se humilhe, o rei se humilhou, é um tempo de humilhação para nós, pode passar. 4, ele usa o principal recurso. Em quarto lugar, ele usa o principal recurso, que muitas vezes eu e você não usamos esse recurso. Primeiro nós tentamos várias coisas com a nossa própria força, e depois com o nosso próprio braço, e quando nós vemos que não tem solução, aí nós buscamos aquele recurso que é o principal recurso. O que que o rei nos ensina? O que que Ezequias nos ensina? Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Isaías 38, Deus. Ele busca Deus em oração, ele rasga o seu coração diante de Deus, ele clama por um milagre, ele clama pela visitação do Senhor. A oração deve ser sempre o nosso primeiro recurso diante das dificuldades. A oração deve ser sempre o nosso primeiro recurso diante das nossas dificuldades, diante das aflições, diante das inquietações da nossa alma, diante das perturbações, diante das notícias que nós escutamos e ouvimos. A oração deve ser sempre o nosso primeiro recurso. Buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Faça como Ezequias. Ore ao Senhor, se volte para o Senhor, clame por um milagre, clame pela resposta, rasgue o teu coração dentro da tua casa, meus irmãos, nessa noite, nesse momento, rasgue mesmo, atraia a presença do céu sobre a tua casa, que o céu se manifeste na tua casa, como diz em Isaías: ó, se fendesse o céu e rasgasse e descesse agora. Peça a resposta do Senhor para a tua vida. Olhe para dentro do teu coração e olhe para a tua casa nesse momento. É tempo da gente olhar para nós e para a nossa casa. Em quinto lugar, a crise. É tempo de clamar ao Deus que responde. Lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Isaías 38, 3. Pensa em um homem que atrai o favor de Deus. Pensa em um homem que consegue atrair a presença de Deus e o mover de Deus, e atrai a presença de Deus, que quando ele faz essa oração, quando ele se quebranta virando o rosto dele para a parede, e ele faz essa oração, antes mesmo do profeta sair do palácio, Deus fala com Isaías novamente e dá uma outra palavra. Volta lá e fala com Ezequias novamente. Pensa num homem que atraiu o favor de Deus.
Meus queridos, esse momento é um momento em que nós temos a oportunidade de atrair o favor de Deus para a nossa casa. É o momento que nós temos de atrair a presença de Deus para dentro da nossa casa, para a nossa vida, para a nossa história. Talvez faz tempo que você não consegue sentir a presença de Deus dentro do teu coração. Talvez você venha na igreja, nos cultos, e ouve a palavra, e diz muito boa essa palavra, mas quando chega na hora de aplicar essa palavra, algumas coisas se perdem no caminho. Esse é o momento que você está tendo essa oportunidade, para que você possa atrair o favor de Deus. Então atrai o favor de Deus para a tua vida, meu irmão. Lembra-te, olha o que ele diz. Lembra-te, Senhor. Ele apela para quem? Ele apela para o Todo-Poderoso. O que Ezequias está fazendo, ele está apelando para Deus. Ele está dizendo, lembra-te, Senhor, que eu fui reto aos teus olhos, eu obedeci. Eu busquei o Senhor, eu busquei com integridade o Senhor. Então se lembra, Senhor. Ele apela para o Todo-Poderoso. Você tem apelado para o Todo-Poderoso? Você tem apelado para Deus? Para as tuas causas impossíveis? Para os teus dilemas da vida? Você tem apelado para o Todo-Poderoso? Aí ele diz em segundo, ele diz assim, andei na verdade. Na verdade viveu diante de Deus. Esse andei na verdade viveu em verdade. Ezequias foi um homem que viveu na verdade, viveu em verdade, daquilo que Deus falava para ele, daquilo que Deus pedia. Tanto que ele começa o reinado dele quebrando tudo aquilo que nós já falamos, quebrando principalmente a idolatria de Israel. Então ele viveu diante de Deus. A verdade, um homem íntegro. Lembra-te de agora de que andei diante de ti em verdade. Verdade, um homem íntegro. Nós precisamos ser famílias íntegras. Nós precisamos ser homens e mulheres íntegros. Precisamos ser jovens e adolescentes íntegros diante de Deus, andando na verdade de Deus, que é a palavra de Deus. Ela é a verdade. Ela é o balizador das minhas decisões, das tuas decisões. É a palavra de Deus que tem que balizar aquilo que nós vamos fazer. Ele é um homem que buscava em Deus, então em se tornar um homem íntegro em todos os momentos. Ele tinha um coração perfeito não é um coração que não peca. Não é um coração que não se distrai, não é isso. Um coração perfeito é retidão, totalmente obediente. Ele buscava ser totalmente obediente a Deus. Enquanto ele conseguiu cumprir isso, ele foi um homem de coração perfeito, reto aos olhos de Deus, que quer dizer leal a Deus, fiel em todas as obras. Somos fiéis a Deus? Temos sido fiéis a Deus? Ou nesse momento de crise nós pensamos, na primeira coisa que nós pensamos, não vamos ser fiéis a Deus, não vamos orar, não vamos buscar, vamos ficar somente dentro de casa, cada um vivendo por sua conta e risco. Fidelidade a Deus, lealdade a Deus. É nos momentos de crise que nós vamos mostrar também se nós somos leais a Deus e se nós somos fiéis a Deus. Precisamos continuar tendo o nosso coração, um coração perfeito, ser reto diante de Deus, andar na verdade de Deus, caminhar diante de Deus e se lembrar. E nos lembrarmos do que Deus já fez por nós. Você se lembra do que Deus já fez na tua família? Se eu pedisse agora para você fechar os teus olhos aí na tua casa, 30 segundos, 1 minuto, e eu pedisse para você agora lembrar de coisas que já passaram, outras crises que você já enfrentou, outras crises que você já enfrentou até mesmo com a tua família, e hoje você está aí, escutando essa mensagem, porque Deus te deu vitória em outras crises. Deus vai continuar nos dando vitória, igreja. Deus não nos abandonou, Deus não nos esqueceu, Deus continua conosco, Ele continua nos ensinando. A pergunta não é por que esse vírus, Senhor, mas para quê? O que o Senhor quer me ensinar nesse tempo de crise? Peça para Deus, pergunte para Deus o que Ele quer te ensinar. Em sexto lugar, diante da dor Ele não se cala. Ezequias, quando ele está nesse quadro de dor, de sofrimento, de uma notícia péssima, uma notícia até mesmo de morte, e disse, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sabe o que Ezequias está fazendo aqui? Ele está dando nome à dor dele. Senhor, a minha dor agora é essa é a minha dor. Meu irmão, você precisa dar nome à tua dor. Dar nome à tua dor, ele está dizendo, Senhor, a minha dor é essa palavra, essa sentença que eu recebi agora do Senhor, através da vida do profeta Isaías, que eu não vou resistir a essa enfermidade. Ele está dando nome à dor dele. O rei, ele não se cala diante dessa dor. Muitas vezes nós nos calamos dentro de casa.
Nos calamos muitas vezes com as outras pessoas, nós nos calamos e ficamos sofrendo a nossa dor calado, para dentro de nós. E essa dor por dentro, na nossa alma, ela vai corroendo, ela vai corroendo, ela vai corroendo a nossa vida. E o que Ezequias faz e nos ensina, ele diz, eu dou nome à minha dor, eu não me calo diante da minha dor, pelo contrário, ele chora na presença de Deus, ele lembra o Senhor dos atos dele, e ele chora muitíssimo na presença de Deus. Nós não devemos nos calar diante da nossa dor, não se cale diante do problema, não se cale, mas fale com as pessoas, fale com Deus, fale com aqueles que você ama, fale aquilo que está roubando a tua paz, não deixe a tua dor te calar. Muitas vezes a nossa dor nos cala, e nós ficamos sofrendo sozinhos dentro de casa. Vamos para um lugar de solidão. Não vá para um lugar de solidão. Não vá para um lugar de solidão, mas vá para um lugar da presença de Deus. Vá para o lugar da presença com os teus familiares. Não se cale, dê nome à tua dor. Fale da tua dor, porque quando nós falamos da nossa dor, quando nós falamos daquilo que está dentro da nossa alma, Deus começa um processo de cura dentro da nossa vida, dentro da nossa alma. Em sétimo lugar, tempo de arrependimento. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, Isaías 38:4, tempo de arrependimento. Meus irmãos, pensa num homem, que o arrependimento dele chegou que nem um foguete no céu, como uma flecha. Ele orou, ele virou o rosto para a parede, ele orou, ele clamou ao Deus, ele chorou muito, e antes mesmo do profeta sair, Deus falou, volta Isaías, volta e você vai levar uma outra palavra para o rei Ezequias. Tempo de arrependimento. Pensa no arrependimento que foi meteórico, meu irmão. Ele se arrependeu daquilo, do orgulho, da vaidade que entrou dentro do coração dele, um arrependimento que subiu ao céu. O homem que mesmo sendo rei, reconhece que errou. Um homem que mesmo sendo rei, ele reconhece que errou. Se arrependa. Deus está dando a oportunidade para mim, para você, para nós nos arrependermos como igreja. Nos arrependemos dos nossos pecados, de coisas que ficam no escuro, de coisas que ficam embaixo da mesa, coisas que ficam embaixo do tapete. Talvez coisas que você nem lembre mais, que você vai precisar pedir para Deus, traz a memória, Senhor, traz a memória. Talvez eu e você nessa caminhada, nós causamos vários males para as pessoas que nós amamos, causamos feridas na vida das pessoas. Ninguém se casa, ninguém constitui uma família para ser uma família derrotada. Ninguém, quando vai para o altar, chega diante de Deus, diante do pastor, diante do sacerdote e quer celebrar um casamento, ele vai dizer, não, eu quero me casar porque eu quero ser infeliz. Eu vou me casar, pastor, porque eu quero ter uma vida miserável. Eu vou me casar porque eu quero ter uma vida derrotada. Não, você chega diante do altar porque você tem sonhos, porque você deseja ser feliz e fazer a outra pessoa feliz, porque você deseja construir um projeto de vida junto com aquela pessoa, construir uma família. Então ninguém se casa para ser triste. A gente constitui uma família porque a gente é um lugar que é um porto de segurança, é um porto seguro para nós. Nos traz segurança a família, porque Deus disse, não é bom que o homem esteja só. E Deus também disse que nós deveríamos nos multiplicar. Por isso que nós vivemos em comunidade, por isso que nós vivemos em família. Então esse momento é um momento mesmo de você se arrepender. Se arrependa de palavras que você proferiu. Talvez palavras de maldição que você lançou contra a tua família, contra aqueles que você ama. É o momento de você se arrepender de palavras que você falou contra você mesmo. Palavras que você ouviu talvez do teu pai, da tua mãe. Talvez de um tio, de uma tia, de um avô, de uma avó, de um líder religioso. Talvez você ouviu de um patrão, você é incompetente, você não faz nada direito, e você trouxe aquilo para dentro do teu coração e guardou essa palavra dentro do teu coração e acredita nessa palavra e você acredita que você é um incompetente, que você não sabe fazer nada direito. É tempo de se arrepender. Se arrependa, busque a presença do Senhor, mas não correspondeu. Olha só, Ezequias ao benefício que lhe fora feito, porque o seu coração se exaltou. Por isso veio grande ira sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. 2 Crônicas 32, 25. Depois desse grande livramento, Deus ele fala novamente que a ira dele se acende contra o povo, através do rei. Ele não olhou para o benefício. Olhe para o benefício que Deus está te dando, meu irmão.
Deus está te dando um benefício de recomeçar com a tua família. Então recomece dentro de casa. Lembre do juramento que você fez no altar. Lembre-se no juramento que você fez, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na pobreza e na riqueza, você fez um juramento de estar junto. Então aproveite esse momento para estar junto realmente. Em sétimo lugar, Deus que ouve e responde orações. Vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. O Deus que ouve e responde orações, o Senhor ouve o clamor dos seus filhos, tempo de clamarmos em família, em casal e com os filhos. Eu quero dizer uma coisa para você que me assiste agora pela internet, esse tempo é um tempo de você buscar realmente a presença de Deus e clamar. É isso que ele faz, ele ora. E Deus diz que respondeu, e Deus fala para Isaías: volte, porque eu ouvi a oração de Ezequias. Deus quer ouvir a tua oração, meu irmão. Deus quer ouvir a oração da tua família. Deus quer ouvir o clamor que sai dos teus lábios, do teu coração. Então clame ao Senhor, ore ao Senhor, porque Ele traz resposta. É isso que a palavra está dizendo em Isaías 38:5. Eu ouvi a tua oração. Deus quer ouvir a tua oração. O problema é que muitas vezes não sai nada do nosso coração, não sai nada dos nossos lábios, nós não conseguimos lançar uma palavra profética sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Às vezes nós não conseguimos liberar uma palavra de bênção sobre quem nós amamos. Esse é o momento de você fazer isso, liberar uma palavra de bênção sobre as pessoas que você ama. Às vezes nós não temos dificuldade de orar a Deus e olhar para Deus e dizer como o Senhor é grande, como o Senhor é maravilhoso. Dizemos palavras de adoração ao Senhor. Às vezes nós temos dificuldade de reconhecer a grandeza do nosso Deus. Aproveite, não se cale, porque Ele ouviu a oração de Ezequias, e Ele vai ouvir a tua oração. Ele vai ouvir a tua oração que sai dessa igreja, que é a tua casa agora, saindo a oração daí, vai chegar até o céu, vai chegar até o trono de Deus, e vai vir como resposta do Senhor sobre a tua vida e sobre a tua casa. Não desanime, Deus que ouve e responde orações, Ele está aqui e Ele está aí também. Em oitavo lugar, o Deus que vê as suas lágrimas. Vai e diz a Ezequias, é o texto que nós estamos lendo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração. Não apenas Ele ouve a nossa oração, meus irmãos, mas Ele também vi as tuas lágrimas. E eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Ele tem visto as tuas lágrimas, pelo seu marido, por seus filhos, por suas esposas. Deus, Ele tem visto toda a lágrima que está sendo derramada, toda a lágrima que está escorrendo no teu rosto. Deus está recolhendo toda a lágrima, porque Ele vê todas as lágrimas que saem do nosso coração, do fundo da nossa alma. Interessante nesse texto que eu vejo, não me recordo nenhum outro texto na Bíblia que Deus fala quanto tempo a pessoa vai viver. E Ele deu mais 15 anos para Ezequias. Ezequias foi curado e ele já sabia que ele tinha mais 15 anos, porque foi Deus que deu a ele. Mas eu quero te dizer que Deus recolhe todas as suas lágrimas. A pergunta é: qual foi a última vez que eu derramei alguma lágrima? Qual foi a última lágrima que escorreu do meu rosto? Pelas pessoas que eu amo, pelas pessoas que não conhecem a Jesus, que vivem longe dele, pessoas que às vezes estão dentro da nossa casa, pessoas às vezes que estão ao lado da nossa casa. Às vezes é o nosso pai, às vezes é a nossa mãe, às vezes é o nosso filho, às vezes são as pessoas que nós amamos, que ainda não conhecem Jesus. Temos derrubado lágrimas por essas pessoas. Temos chorado na presença do Senhor por pessoas que não conhecem a Deus. Deus que vê as tuas lágrimas. Deus está olhando as tuas lágrimas. Deus sabe a dor que está dentro do teu coração. Deus sabe a tristeza que ronda a tua alma, que ronda o teu coração. Em nono lugar, já estamos terminando. Deus que age na adversidade. Pensa num Deus que age no meio da adversidade, é o nosso Deus. Pensa um Deus que estende a mão na adversidade, que nos arranca da adversidade, que nos dá vitória sobre a nossa adversidade. Pensa num Deus que cuida de nós e que age no meio da nossa adversidade. Então veio a ti a palavra, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, e acrescentarei aos teus dias 15 anos. Nessa mensagem Deus dá o tempo, como eu falei,
que concede ao rei. Quando colocamos nossa fé e esperança em Deus, Ele age na adversidade que estamos vivendo. Qual era a adversidade de Ezequias? É que a vida dele estava acabando. Essa era a adversidade que ele estava enfrentando. Mas o Deus que age em meio à adversidade, o Deus que age em meio aos problemas, o Deus que age nas dificuldades e nas nossas adversidades, Ele ouve a nossa oração, Ele enxuga as nossas lágrimas e Ele nos traz a resposta. E acrescentarei aos teus dias 15 anos. Quem acrescentou? Foi Deus. O que você quer que Deus acrescente na tua vida? Esse tempo é um tempo que Deus vai acrescentar algo novo na tua vida. Deus quer acrescentar algo novo na tua família. Deus quer acrescentar algo novo na tua história. Deus quer acrescentar algo novo em você. O que você quer que Deus acrescente na tua vida? O que você está buscando em Deus para que Ele possa acrescentar? Para esse Deus que age no meio da adversidade possa vir em teu favor. Possa vir em teu favor. Pode passar, 10. O livramento que vem de Deus. E livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti, a esta cidade, e defenderei esta cidade. Isaías 38:6. Deus livrou Ezequias da morte, o nosso libertador, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E livrar-te-ei da mão do rei da Síria, dos assírios, eu vou te livrar. É isso que Deus está falando, o Deus que nos livra. No meio da adversidade, que vem em nosso socorro, Ele nos socorre, mas Ele é o Deus que nos liberta. Ele é o Deus que nos dá a vitória. No meio da angústia, no meio da aflição, o livramento vem de Deus. Como diz, e conhecereis a verdade. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, que é a verdade, porque é ela que nos liberta. Jesus nos libertou do cativeiro das trevas. Jesus nos libertou do cativeiro da derrota, do fracasso e do pecado. Mas nós precisamos acreditar nessa palavra e tomar posse desse livramento de Deus. Deus desceu para livrar não só Ezequias, mas Ele disse que ia livrar também a ti, a esta cidade, e defenderei essa cidade. Quem defende a tua casa, meu irmão? Quem defende a tua família é Deus. Você precisa entender que Ele quer te livrar, mas Ele quer livrar toda a tua casa, Ele quer livrar toda a tua família, Ele quer livrar essa cidade, Ele quer livrar essa nação. Nós precisamos voltar os nossos olhos para Deus, para enxergarmos em Deus a resposta que nós buscamos para a nossa vida e para a nossa história. O livramento que vem de Deus. Você tem buscado o livramento de Deus? Temos buscado o livramento em Deus? Deus, Ele é bom. Deus, Ele é o nosso Pai. Deus é um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de perdão. Mas Ele é um Deus de livramento. Deus já te livrou de tantas coisas. Deus continua te livrando e te livrará de tantas outras que virão sobre a tua vida. Acredite realmente no poder do livramento de Deus sobre a tua vida. O Deus que livra, 11º, Deus que livra você e sua casa, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti, a esta cidade, e defenderei essa cidade. Deus que livra, que nos livra, Ele está aqui, Ele está aí, Ele está te visitando, Ele quer te livrar, Ele quer te restaurar, Ele quer transformar, Ele quer que você possa viver esse tempo em unidade, em comunhão familiar. Ele é um Deus que Ele olha para você, Ele olha para o íntimo do teu coração, Ele olha para a tua família e Ele quer ver uma resposta que saia do teu coração, que saia dos teus lábios. E essa resposta, quem tem que dar para Deus somos nós. Lá em Jeremias, Deus fala, eu sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz para a tua casa, para a tua vida e para a tua história. Deus tem planos de paz para a igreja, Deus tem planos de paz para a IBBR, planos de nos dar um futuro nas mãos dEle, mas nós precisamos ver e crer nesse livramento, no socorro de Deus que vem sobre você e sobre a tua casa. Não desanime. E por fim, Deus é o nosso refúgio. Eu queria ler esse salmo. Eu fui pesquisar esse salmo e vários teólogos defendem que esse salmo foi escrito por Ezequias. Depois do livramento, ele foi escrito provavelmente na mesma época. Esse salmo foi escrito aqui nessa época que o povo passa pela a destruição do exército assírio, que eles passam pelo livramento de Senaqueribe. E muitos atribuem a Ezequias esse salmo. E eu queria ler com você. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Ele é socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos,
ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Salmo 46, do 1 ao 3, o Senhor é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro. Nós não vamos temer, mesmo que a terra mude, mesmo que transporte por meio dos mares, que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que o mar ruja e se perturbe, nós vamos confiar no Senhor, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Em nome de Jesus nós cremos em Ti. Pode passar. Deus é o nosso refúgio, depois da vitória sobre Senaqueribe, rei da Síria. Mesmo que tudo esteja difícil na tua casa, Deus pode mudar essa história essa noite. Tempo em casa de restaurar o culto doméstico, unidade, comunhão familiar, tempo de estar junto das pessoas que amamos, de fortalecimento dos laços familiares. É tempo de você fortalecer os teus laços familiares, meus irmãos. Fortaleça os laços familiares com a tua família, com os teus amados que estão contigo. Porque esse Deus que é o nosso refúgio, Ele está dizendo que é o tempo de restaurar o culto doméstico, e Ele está restaurando o teu coração nessa noite. Deus, Ele quer apenas um coração. E a pergunta que eu quero fazer para mim e para você: você quer ter esse coração quebrantado? Você é esse homem, essa mulher, esse jovem, esse adolescente que quer colocar o coração agora nas mãos do Senhor? Que olha para a tua vida e quer buscar o sentido, a razão da tua existência? É o Senhor. Ele é a razão da tua existência. Ele te criou para a glória e louvor dEle. Ele criou a tua família para glorificar o nome dEle. Aproveite esse tempo para glorificar o nome do Senhor. Fortalecimento dos laços familiares. Esse é o momento que nós temos para fortalecer os laços familiares. Laços que foram dissolvidos, foram desfeitos durante a caminhada, durante o processo de 1 ano, 5 anos, 30 anos de casado, de família. E esses laços muitas vezes foram sendo desfeitos. Esse é o momento de você refazer esse laço. Laço de unidade. Laço de fortalecimento, o fortalecimento desses laços familiares. E por fim, Deus é o nosso refúgio. Aproveite esse tempo para restaurar o que foi quebrado. Perdoar e ser perdoado. Amar e ser amado. Desfrutar da presença de Deus e dos seus familiares. Oportunidade de ser curado e também curar as feridas da alma que provocamos nas pessoas. Pode passar. Põe em ordem a sua casa. Vamos aproveitar esse tempo para pôr em ordem as nossas casas. Eu queria que você pensasse um pouquinho em tudo que você ouviu nessa noite. E eu queria convidar você para pôr em ordem a tua casa. Ezequias colocou em ordem a sua casa. Deus está te chamando. Marcos, João, Pedro, José, Carlos. Vamos colocar em ordem a tua casa. Vamos colocar em ordem a nossa casa. Deus está nos dando a oportunidade de nós colocarmos em ordem tudo aquilo que virou caos, tudo aquilo que foi quebrado, tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que foi destruído, tudo aquilo que foi desfeito. Deus está dizendo: põe em ordem a tua casa, põe em ordem a tua vida, põe em ordem a tua família, põe em ordem a tua casa. Eu queria orar por você. Eu queria orar nesse sentido. Eu queria convidar você que está nos assistindo a se reunir aí com a tua família nesse final de culto. Se reunir no sentido de estar mais próximo, de estar um ao lado do outro. Esse tempo é o tempo de você olhar agora nos olhos da tua esposa, olhe nos olhos dos teus filhos, peça perdão a eles. Você também, filho, olhe nos olhos do teu pai, peça perdão para o teu pai, para a tua mãe. Você, esposa, olhe nos olhos do teu esposo, olhe nos olhos dos teus filhos, peça perdão. Se abracem, digam: vamos começar de novo, vamos colocar em ordem aquilo que foi quebrado, vamos colocar em ordem a nossa casa, vamos restabelecer aqui o culto ao Senhor, vamos restabelecer aqui a adoração ao Senhor, vamos restabelecer aqui a adoração real e verdadeira ao Senhor. Vamos quebrar todos os outros altares dentro da nossa casa. Para que a nossa casa possa estar em ordem, nós precisamos tirar todos os outros altares. Só pode ter um altar.
para um único Deus, para o único e verdadeiro Deus, o Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Nazareno, o Senhor, o Salvador, o Emanuel, o Deus presente, o Deus conosco, o Deus que nos salva, nos liberta, que nos restaura. Esse tempo é o que Deus quer fazer na tua vida, colocar em ordem a tua vida e colocar em ordem a tua casa. Vamos orar? Feche os teus olhos aí, aperte a mão de quem está do teu lado, da tua esposa, do teu marido, dos teus filhos, e comece a orar. Não se prenda à oração que eu vou fazer aqui, mas ore, clame, busque a presença de Deus. Erga um altar agora na tua casa aí para o Senhor. Atraia a presença dEle aí para a tua casa. Pai, nós estamos diante do Senhor. Espírito Santo de Deus, nós invocamos o Teu nome, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra que foi pregada nessa noite, Pai, para que as famílias possam colocar em ordem a sua casa, que possamos colocar em ordem a nossa vida, a nossa casa e a nossa história, Pai. Nos ajude, Senhor, primeiramente a reconhecer aonde que a desordem entrou na nossa casa, qual foi o momento que isso aconteceu, qual foi a falha, ou qual foi o momento, qual foi o pecado, qual foi a brecha que nós abrimos, ó Deus, como homens e mulheres, para que a desordem e o caos se instalasse dentro da nossa família. Mas nesse momento, Espírito Santo de Deus, nós te convidamos, vem colocar em ordem, Pai. Põe em ordem tudo aquilo que está fora do lugar. Traz novamente para o lugar, que possamos, ó Pai, restaurar o culto doméstico, que possamos restaurar agora as alianças domésticas, familiares, que possamos agora fortalecer os laços familiares, Pai. Que possamos ter momentos, ó Deus, em volta da mesa, talvez momentos que foram perdidos, Deus, pelas nossas atividades, que possamos restaurar esse momento, Pai, de sentarmos junto à mesa, de olharmos um nos olhos dos outros, Pai, de liberarmos palavras de amor, de dizer como eu te amo, como você é importante para mim, como eu te quero do meu lado. Falar palavras de bênção sobre a vida dos nossos filhos, profetizar palavras de bênção, de vitória sobre a vida dos nossos filhos, sobre a vida dos nossos cônjuges. Pai, nos ajuda, Senhor, a pôr em ordem a nossa casa, a pôr em ordem a nossa família. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que o Senhor curou a vida de Ezequias, e o Senhor libertou ele e toda a cidade. Então, Pai, cura os nossos corações nessa noite. Põe em ordem, Senhor, os nossos corações. Põe em ordem as nossas famílias. Põe em ordem as nossas casas, Pai. Famílias que estão, Pai, talvez totalmente desestruturadas, ó Pai. Famílias que têm vivido um tempo de sequidão. Traz agora, Pai, unidade, amor. Que a casa dos Teus filhos seja uma casa de paz. Que as casas dos Teus filhos sejam um lugar de amor. Que seja um lugar de unidade, de união, de comunhão, de compartilhar a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Faz isso, que possa jorrar agora um óleo fresco da unção do Senhor sobre cada casa, Pai. Aqueles que estavam abatidos, cansados, derrotados, eles possam agora ser levantados por Senhor, Pai. Põe a nossa casa em pé novamente, Senhor. Põe a minha casa em pé novamente, Senhor. Põe a nossa casa, Senhor, em pé novamente, Pai. Essa é a oração que nós fazemos nessa noite, Pai. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Que Deus possa abençoar a tua vida e a tua casa. Em nome de Jesus. Amém. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, e as consolações do Espírito Santo de Deus possam estar em todas as casas, em todas as famílias da Igreja Batista do Bom Retiro e para todos aqueles que esse vídeo alcançar, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.